amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou atroz, não sou feroz. Oba, e aí? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acompanhando essa videoaula. O cumprimento vale para qualquer horário que você estiver assistindo. Bem, estou aqui de novo para a gente, no dia de hoje, seja qual for, fecharmos este conteúdo que a gente tem trabalhado desde a semana retrasada. Ou seja, começando as nossas fundamentações sobre morfologia para abordarmos outras coisas. O que eu falei? Estudando essas classes gramaticais de palavras, ou seja, essas profissões que as palavras adotam para si, e vamos hoje conhecer, melhor dizendo, as últimas 3 classes gramaticais de palavras na língua portuguesa. Combinado? Então, partiu. Sem mais delongas, nós já falamos sobre substantivo, artigo, adjetivo, numeral, preposição, interjeição e pronome. Faltam 3. Hoje nós vamos ver essas 3 e vamos começar a partir daquela que é uma das mais utilizadas no nosso cotidiano, certamente, e muitas das vezes a gente usa tanto esse negócio que na maioria das vezes a gente usa isso dentro das nossas frases, dentro das nossas orações, no caso. Ou seja, estou falando dos verbos, que são essas palavrinhas que indicam principalmente uma ação. Certamente todo mundo já deve ter ouvido falar que o verbo é uma palavra que indica ação. Mas ela também pode indicar, por exemplo, uma ocorrência. Ou seja, ela não necessariamente precisa indicar uma ação. Sei lá, escrever, cantar, falar. Não, ela pode indicar uma ocorrência. Nascer, por exemplo. Nascer não se trata de uma ação, se trata de um fato decorrido. Ou um estado. Estou triste, estou feliz. Por aí vai. Ou um fenômeno. Chuva não se trata de um estado, não se trata de uma ação, não se trata de uma ocorrência. Se trata de um fenômeno natural. Um fenômeno da natureza. Tal como ventar. Por aí vai, né? Ventar. Chover, enfim, fenômenos dessa natureza. Eles podem ser flexionados em número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, só relembrando, primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala e terceira pessoa de quem se fala. Modo, ou seja, indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo, passado, presente e futuro, aspecto, incoativo, cursivo e conclusivo, e voz, ativa, passiva e reflexiva. Nossa, a gente vai ver tudo isso hoje? Não, calma, tranquilo. Nós vamos ver só alguns tipos de verbos, uma introduçãozinha bem basicona mesmo, bem tranquila, para a gente fundamentar outros conhecimentos que nós vamos ver aqui. Ao longo do ano também, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos ver então, que é isso? Vamos ver dessa forma alguns tipos de verbos muito comuns que são muito utilizados e algumas curiosidades muito interessantes. O primeiro deles vai ser o tipo regular, ou seja, aqueles verbos que têm na sua forma infinitiva e na sua forma conjugada a mesma raiz e o mesmo radical. Traduz para mim? Claro. Tá vendo essa base aqui da palavrinha? Cante. Tá vendo essa base aqui? Isso chama-se raiz ou radical. O que significa isso? Essa partezinha aqui, ó, cante, vai se repetir num verbo regular nas suas formas conjugadas. Percebam que eu estou apresentando aqui verbo cantar. Esse verbo com essa terminação AR é um verbo que está no infinitivo.
Verbo no infinitivo, terminação em AR, ou ER, ou IR, ou OR. Tá? Mas depois a gente entra nesse aspecto. Este verbozinho aqui, cantar, nas suas formas conjugadas, vai seguir essa mesma base, ou seja, eu canto, tu cantas, ele canta. Mesma coisa, vender, eu vendo, tu vendes, ele vende. Mesma coisa no abrir, eu abro, tu abres, ele abre. Beleza? E isso independe desta terminaçãozinha aqui, ó, AR, ER ou IR. Combinado? Só para vocês terem esta informação, há também o verbo terminado com OR, ou seja, por. Tá? Mas esse eu não quero listar para vocês. Aqui eu estou abrindo uma curiosidade, não tem nada a ver com o que eu estou falando de verbo regular. Tá? Estes verbos aqui terminados em AR, ER ou IR são os verbos no infinitivo. E estes verbos são subdivididos em 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em AR, ou seja, cantar, falar, conversar. Esses são os verbos da primeira conjugação. Também temos os verbos da segunda conjugação terminados em ER, ou seja, vender, escrever, por aí vai. E os verbos de terceira conjugação ou verbos terminados em IR, partir, abrir, demolir, por aí vai. Curiosidade. O por, como eu falei para vocês, terminado em OR, é considerado um verbo de segunda conjugação. Poxa, Renan, mas é uma terminação diferente do ER. Calma. A raiz, a etimologia, aí já estamos falando de raiz histórica. A etimologia desse negócio, ou seja, a raiz histórica do verbo por, se dá através de um verbozinho que vem do latim, que é como se fosse a língua mãe do português, de um verbo no latim chamado poer, que com o nosso processo de construção do vocabulário acabou perdendo esse ezinho do poer. E aí acabou ficando só o por. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Só uma curiosidade para vocês, para a gente tratar melhor aqui os verbos no infinitivo de primeira, segunda e terceira conjugações. Verbos irregulares. Ou seja, falei dos verbos regulares, ou seja, cujas conjugações desses verbos aqui no infinitivo seguem a mesma raiz, seguem sua mesma raiz. Tem uma pequena diferença nos irregulares. Os verbos conjugados, eles não seguem totalmente o radical dos verbos no infinitivo. Ou seja, essa basezinha aqui, por exemplo, medir, mede, nem sempre vai aparecer nas conjugações do verbo medir. Por exemplo, você não fala na primeira pessoa do singular, no presente do modo indicativo, a forma eu mido ou eu medo. Verdade? Não. Você vai falar o quê? Eu meço. M-E-C cedilha. Olha como é que a gente tem uma diferença aí. Por conta dessa diferença é que ele é irregular. E nós temos essa repetição em outras situações também desse mesmo verbo. Eu estou te dando um exemplo só para você entender basicamente isso aqui. A mesma coisa, ó, ouvir. Não é ouvo, e sim ouço. Fazer não é fazo, e sim faço. Tudo bem? Partimos então para o próximo. Verbos auxiliares. Nos verbos auxiliares, nós temos verbos que geralmente são verbos que dão apoio a outros verbos no seu sentido, ou seja, na sua construção
de sentido, ou como a gente diz, em termos mais acadêmicos, digamos assim, a construção semântica desse negócio. Negócio complicado, né? Percebam. Quando alguém chega, por exemplo, para você, como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito mal. Eu estava passando mal a noite inteira. Olha como ele está ali sendo um auxiliar para passar mal. Esses são os verbos auxiliares. E a gente usa isso muito. Por exemplo, ter gostado, havia gostado, estar doente, estar viajando, por aí vai. Estou viajando. Ou seja, esses verbos vão acompanhar outros verbozinhos na sua construção semântica. Tá bom? Bem, vamos para o próximo aqui, que são os verbos defectivos. Diferentemente dos verbos irregulares, nos quais algumas formas conjugadas, algumas conjugações não seguem a raiz do verbo no infinitivo, nos verbos defectivos, em alguns casos, não vai existir a conjugação de algumas formas verbais. Por exemplo, o verbo falir no presente no indicativo só vai ter a conjugação deste modo na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Ou seja, eu, tu, ele e eles não têm uma forma verbal para si. Só vai existir no presente do indicativo para o verbo falir as formas nós falimos e vós falis. Olha só. Isso é um verbo defectivo. Não existe eu falo, tu fales, ele fale e eles falem. Não. Nós falimos e vós falis. Só isso no presente no indicativo. Olha só. E isso é a mesma coisa. Não existe eu coloro, não existe eu demolo, eu bano. Não existe isso na gramática normativa da língua portuguesa, logicamente. E verbos de ligação são verbozinhos que basicamente vão estabelecer a relação entre um elemento numa frase e outro elemento. Eles vão ligar basicamente o sujeito ao seu predicativo, ou seja, aquela partículazinha, aquele elemento dentro de uma frase que vai explicar o sujeito. Tipo, Maria é bonita. Maria, sujeito. Bonita é predicativo desse sujeito, ou seja, ele está qualificando o sujeito. O basicamente vai fazer uma função de ligar esses dois elementos. Ele não cumpre nada além dessa função. Mas isso é uma função sintática, isso aqui vocês não precisam ver ou entender agora. Show? O exemplo que eu trago para vocês é a música Amor de Índio, do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado para durar. Abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Tudo que eu grifei aqui são verbos conjugados, verbos de ligação, verbos no infinitivo. Vejam essa locuçãozinha aqui. Esse, por exemplo, é um verbo auxiliar, só para mostrar para vocês. Ó. Ver, passar. Verbos no gerúndio e por aí vai. Nós temos muita coisa de verbo, fica muito difícil da gente falar alguma coisa, senão a gente acaba perdendo muito tempo.
tá bom? Paciência agora, gente. Terminamos verbos. Agora nós vamos passar para uma classe de palavras que meio que explica ou qualifica verbo. Qualifica outras palavras também. Mas eu não vou explicar essa classe de palavras, não. Quem vai explicar essa classe de palavras é a queridíssima monitora a Helenara, que aparece de novo hoje na nossa aulinha para comentar um pouquinho sobre os advérbios. Então, vamos lá, Helenara. Mostra um pouquinho para esse povo que são os advérbios. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem, fiquem em casa e se cuidem. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre os advérbios e não vou me estender muito. E caso vocês tiverem alguma dúvida, me mandem na monitoria ou me mandem um e-mail, ok? Então vamos lá. Os advérbios, pessoal, geralmente eles vão modificar um verbo, mas eles também podem modificar um adjetivo e outro advérbio. Como assim modificar? Na frase, a frase já vai dar para entender sem o advérbio, mas aí o advérbio entra para mudar, né, o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Eles são invariáveis, ou seja, eles não flexionam nem em gênero e nem em número. Porém, como toda regra tem sua exceção, o único advérbio que é feminino é a palavrinha toda. Por que eu estou falando essa exceção? Porque geralmente o advérbio vem no masculino singular, mas a palavra toda está no feminino e é um advérbio. Por exemplo, na frase, a menina deixou a cozinha toda suja. Toda modifica o adjetivo suja, ok? Mas também, pessoal, os advérbios, eles não flexionam em gênero e número, mas eles vão flexionar nos graus comparativo e superlativo. No comparativo, a gente tem três subcategorias. A gente tem o de igualdade, o de inferioridade e o de superioridade. Então, por exemplo, no igualdade, quando eu tenho a frase Joaquim é tão baixo quanto Pedro, a gente está comparando duas pessoas aí, entendeu? Dois substantivos. E aí a gente tem o advérbio baixo. Então, sempre nas três categorias vai funcionar assim. Então, por exemplo, na inferioridade, a gente tem a frase Joana é menos alta que Silvia. Então, a gente está diminuindo dois substantivos. E o de superioridade, ele se divide em dois, analítico e sintético. No analítico, a gente tem assim, ó, Ana é mais alta que Carolina. E aí, no sintético, a gente tem Paula tirou nota melhor que Júlia na prova. No sintético, geralmente aparecem os advérbios melhor ou pior, ok? E aí, no superlativo, a gente tem duas categorias, que é o analítico e o sintético. E aí, o analítico a gente tem assim, Isabel fala muito baixo, ou seja, é um advérbio acompanhando outro advérbio, ok? E o sintético é quando a gente usa sufixos para falar, para modificar o verbo, o advérbio ou o adjetivo. Então, quando eu tenho assim, Isabel fala baixíssimo, baixíssimo é um advérbio que está modificando o verbo falar. Então, pessoal, a gente agora vai entrar numa parte dos advérbios que é bem importante, que eles são divididos em 10 categorias, em 10 subdivisões. A gente tem os advérbios, por exemplo, de lugar, que é formado por aqui, atrás. A gente tem todos os exemplos nos slides que vai estar disponível para vocês, tá? Então, eu vou passar rapidinho aqui. Então, por exemplo, advérbio de lugar. Minha casa é ali. Ali funciona como advérbio. Advérbio de tempo.
Por exemplo, ontem estivemos juntos. Advérbios de modo. Por exemplo, se eu falo assim, fui bem na prova. Bem é um advérbio que modifica como você foi na prova. O verbo for. Fui. A gente tem o advérbio de afirmação, que é, por exemplo, certamente passearemos nesse domingo. E a gente também tem o advérbio de negação, quando a gente fala assim, jamais reatarei meu namoro. A gente tem, por exemplo, o advérbio de dúvida, quando a gente fala assim, provavelmente eu irei ao banco. A gente tem os advérbios de intensidade, quando eu falo assim, ela gosta bastante dele. Ou então advérbios de exclusão, quando eu falo, apenas Marcos estava na sala. Inclusão, quando eu falo assim, a Maria vai viajar. E o João também. O também funciona como advérbio. E a gente tem também o advérbio de ordem. Primeiramente, ultimamente e depois. Quando eu falo assim, primeiramente agradeço os presentes. Eu estou usando o advérbio de ordem. E aí, pessoal, eu vou dar uma dica aqui rapidinho, que achei muito importante, que quando a gente tem o muito como pronome e o muito como advérbio. Por exemplo, se eu falo assim, eu tenho muito medo, ele é um pronome. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo. E o advérbio jamais vai acompanhar o substantivo. E também é variável. Eu posso falar, eu tenho muitos medos. Quando eu tenho, eu sou muito medroso, ele não está acompanhando o substantivo e ele é invariável. Por exemplo, eu falo assim, a gente fala assim, nós somos muito medrosos. A gente não fala nós somos muitos medrosos, ok? Então fique atento. E aí eu vou dar uma dica aqui para vocês rapidinho. Quando a gente tem os sufixos mente, geralmente, olha aí, é um advérbio, ok? Então fiquem atentos, espero que tenha conseguido sido claro. E beijos, até a próxima. Muito bem, então. Milenara, eu acho que pincelou perfeitamente o que a gente tinha que falar sobre os advérbios. Vou deixar aí para vocês alguns pontos interessantes, mas não vou me delongar muito para vocês, não, só vou reforçar a dicasinha dela. Se vocês virem uma palavrinha que tiver a terminação mente, e o termo técnico dessa terminação é sufixo, provavelmente, olha aí, mais um advérbio, essa palavrinha será um advérbio, tá bom? Então, suspeitem, só reforçando o que a Helenara falou. Vejam então a música de Adoniran Barbosa, Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa para olhar. Tudo que eu grifei aqui, negação, que de tempo, por aí vai. Tá bom? Tá aí o exemplo, o uso em uma musiquinha aí para vocês. Mas eu acho que a explicação da Helenara ficou bem clara quanto a isso. Tá bom? Força, vamos partir para a última. E espero que terminemos hoje com uma margenzinha um pouco maior do que as aulas anteriores. Nessa classe de palavras, nós temos a utilização desta como elemento de ligação entre duas orações ou entre termos de uma mesma oração, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. Vamos entender o que é isso. E principalmente nós vamos entender as conjunções mais profundamente quando nós virmos um pouquinho de análise sintática mais adiante.
são invariáveis, portanto não tem uma variação nem em gênero nem em número. Ou seja, singular e plural, feminino, masculino. Gênero, feminino, masculino, número singular e plural. Mas rapidamente nós vamos entender o que são o que são coordenativas e o que são subordinativas, perdão. Nas coordenativas nós temos conjunções que ligam orações de sentido completo e independente ou termos da oração que têm a mesma função gramatical. Nossa, me ajuda. Calma, com os exemplos vocês vão ver. Essas conjunções subdividem-se em aditivas, essas que são as orações que ligam orações, ou são essas palavrinhas, né, que ligam orações ou palavras expressando ideia de acrescentamento ou adição. Vou mostrar um quadrozinho, vocês vão entender tudo, calma. Adversativas, conjunções, né? São as palavrinhas que ligam duas orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação. As alternativas que ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância ou escolha, indicando fatos que se realizam separadamente. As conclusivas, que ligam a oração anterior a uma oração que expressa ideia de conclusão ou consequência, e, por fim, nas coordenativas, as explicativas, as conjunções que ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia nela contida. Poxa, Ana, me ajuda. Te ajudo. Olha aqui. Conjunções coordenativas aditivas são as conjunções, como vimos aqui atrás, que expressam a ideia de adição. Olha aí, ó. E, nem, como também, bem como, mais também. Tudo isso para acrescentar informações. Ou seja, hoje nós vimos três classes. Nós vimos verbo, advérbio e conjunção. Ou seja, eu usei uma conjunção para acrescentar um outro substantivo. Beleza? Aqui, ó. Pedro é educado e gentil. Adição. Conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, no obstante, por aí vai. Ou seja, ideias opostas. Não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Ou seja, uma condição adversa ao que estava pós-posto, ou seja, posto, escrito e demonstrado anteriormente. Nas alternativas, nós temos ou uma coisa ou outra. Ora uma coisa, ora outra. Quer isso, quer aquilo. E etc. Olha aqui, ó. Ou você estuda ou trabalha. Você está botando ali possibilidades de escolha para uma pessoa. Sim, isso são as alternativas. Nas conclusivas, você está concluindo alguma tese, algum pensamento, alguma ideia. Ou seja, logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte. Beleza? Ou seja, possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Sim? E nas explicativas, a própria palavra diz. Uma conjunção que tem por finalidade explicar algo. Que, por quê, por quanto, pois, etc. Não compareci à festa porque não fui convidada. Ou seja, este porquezinho aqui, ele está explicando o motivo do não comparecimento à festa. Explicativa. Sim, isso é uma conjunção. Combinado? Então, seguindo. Façamos então das coordenativas para as subordinativas. Nas conjunções subordinativas, nós temos as conjunções que ligam duas orações, sendo uma delas dependente da outra. Portanto, nós estamos falando aqui de da primeira oração, que não depende da segunda, mas de uma segunda que depende da primeira. Calma. A oração dependente introduzida pelas conjunções subordinativas recebe o nome de oração subordinada. Por isso,
este nome, subordinativa, porque ele subordina, portanto, cria uma relação de dependência com a oração ou com a frase que vem depois da primeira frase. Mais ou menos isso. São duas suas ramificações, ou seja, nós não temos 5 tipos, não. Nós temos 2 ramificações e dentro dessas ramificações nós temos alguns tipos. Vamos entender. A primeira dessas ramificações são as conjunções integrantes. Nas conjunções integrantes nós temos aquelas orações que indicam que a oração subordinada por elas introduzida completa ou integra o sentido principal. Introduzem orações que equivalem a substantivos. São elas que, se, por exemplo. Espero que você volte. Espero sua volta. Esse que aqui, ó, ele equivale a um substantivo. Espero sua volta. Sim? Essa frase aqui depende, esse termozinho aqui, essas 2 palavrinhas aqui, que são formam uma frase, dependem dessa anterior. Sim? Integrando-as à anterior. Não sei se ele voltará. Ele voltará é uma frase que depende da anterior para fazer sentido. Agora, a diferença da integrante é que esta frasezinha que está aqui no início depende também dessa segunda que está aqui, ó. Senão, nenhuma tem sentido. Por isso, integrantes, ou seja, elas se integram. Tá bom? E as conjunções subordinativas adverbiais, que indicam que a oração subordinada por elas introduzida exerce a função de adjunto adverbial da principal. Portanto, que vai acrescentar alguma informação referente à oração que está lá colocada inicialmente, ou seja, a principal. De acordo com a circunstância, que classificam-se em causais. Introduz uma oração que é causa da ocorrência da oração principal. Calma. Consecutivas. Introduzem uma oração que expressa a consequência da principal. Comparativas. Introduzem uma oração que expressa ideias de comparação com referência à oração principal. Conformativas. Introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com outro. Concessivas, introduzem uma oração que expressa a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir sua realização. Condicionais, introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. Proporcionais, está acabando, introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. Finais, introduzem uma oração que expressa a finalidade ou o objetivo com que se realiza a principal. E temporais, introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso na oração principal. Olha tudo aí para a gente ver. Ó. 4 primeiras e as 5 finais. De causais a temporais. Vamos ver uma por uma. Nas causais, lembrem-se, causa. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Esse como aqui é a causa do adiamento do passeio. Por isso, causais. Sim? E explica. E, no caso, trata-se de um adjunto adverbial de situação, né, de modo. Tá bom? Consecutivas. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Ou seja, em consequência do mau desempenho da criatura, do ser de luz, provavelmente no processo seletivo, a empresa optou por não contratá-lo. Ou seja, se a gente organizar bonitinho, como é que seria a frase? A empresa optou por não contratá-lo, tamanho foi o mau desempenho
tamanho foi o seu mau desempenho. A empresa optou por não contratar o rapaz, tamanho foi tamanho foi o seu mau desempenho, digamos assim. Essa conjunção aqui, meio que é uma consequência do mau desempenho do rapaz, digamos assim. Por isso, consecutivo, a consequência. Na comparativa, o próprio nome já diz, nós temos uma comparação. A menina era delicada como uma flor. Isso vai ser utilizado em muitas figuras de linguagem, inclusive a metáfora, a comparação também. Mas na metáfora nós temos aqui, a menina era delicada como uma flor. Nós temos uma comparação estabelecida claramente da flor com a menina. Sim? Conformativas, essas conjunções que meio que mostram, denotam, no caso, né, uma conformidade com alguma situação pré-acordada e por aí vai. Por exemplo, segundo, consoante, assim como, por aí vai, né? Ou então alguma situação anteposta e por aí vai. Conforme combinado, entregamos a pesquisa para o professor, ou seja, a pesquisa já estava pré-agendada, um combinado já havia sido feito com o professor e, conforme aquele combinado, a pesquisa foi entregue. Por isso, conformativo, conformidade com um pensamento, com uma ideia anteposta. Concessivas, ou seja, ali nós temos uma concessão. O que é isso? Mesmo com uma discordância da sua parte ou da parte do eu lírico, ou do eu lírico, vamos botar assim, ou do sujeito da própria frase, vamos pensar dessa forma também, por mais que haja uma discordância, ele concede a ideia anterior. Ou seja, embora não gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Ou seja, pode ser uma situação contrária também do que eu falei, lógico. Sim, mas sempre concedendo alguma ideia oposta. Tá bom? Por exemplo, embora não gostasse dele, só dando um exemplo aqui para clarear a mente de vocês. Embora não gostasse muito dele, resolvi continuar a relação. Pensando assim, eu acho que fica melhor, não é? Beleza. Condicionais. Relação de condição, claro. Condicionais. Conjunções condicionais. Se, caso, contanto que, menos que, sem que, salvo se, terá seu dia cortado a menos que apresente justificativa. Ou seja, a condição para que o dia não seja cortado é que haja uma justificativa plausível para aquilo. Isso é uma condição imposta. Proporção, ou seja, dá uma ideia de proporcionalidade dentro de um contexto. Pensa, quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído pelo grupo. Ou seja, à medida que, quanto maior for, ou seja, dá uma ideia de proporção, sabe? Ou seja, a pessoa, no caso, já vinha agindo daquela maneira. E se ela vier agir ainda mais, ou seja, uma proporção maior, ela vai ser excluída do grupo. Está acabando. Conjunções finais. São as conjunções que dão a ideia de finalidade. Sim. Finalidade, ou seja, qual é a finalidade dentro de uma determinada ação? Estudou bastante a fim de que possa construir meu futuro. Estudo bastante a fim de que possa construir meu futuro. Ou seja, o estudo tem por finalidade a construção de um futuro melhor para a pessoa. E temporais, tempo. Quando chegar de viagem, avise-me. Tempo. Quando? O momento. O espaço. Espaço de tempo, no caso. Tá bom? Gente, a gente viu tanta coisa. Resolvi não pegar um exemplo pra gente ver agora, não. Acho que já ficou bem claro para vocês, até porque a gente vai estudar conjunções já sim, mais pra frente, em análise sintática. E então, vamos parar por hoje?
Vamos parar com Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Ufa! Acabou. Gente, estou à disposição de vocês para qualquer coisa, tá bom? Como eu havia dito para vocês na última semana, paciência. Essas aulas foram mais longas, mas elas vão valer muito a pena para a nossa construção. E, olha que beleza. Acabou. Vamos ter outras aulas mais longas? Sim, vamos ter aulas mais longas e eu vou falar isso com vocês certamente. Tá bom? Mas já adianto para vocês, a próxima vai ser mais tranquila. Podem ter certeza disso. Tá bom? A gente se vê então, logo. Muitíssimo obrigado por vocês terem visto, terem acompanhado. Força, coragem. Obrigado por vocês fazerem este cursinho aqui, ó. O Enem Social. Peraí, deixa eu ver se eu consigo apontar o dedo para esse negócio. Este aqui, ó. Eu tô apontando com o dedo bem perto da câmera. Aqui. Este aqui. Muito obrigado por vocês fazerem isso existir. Todo mundo aqui tá ajudando a construir este cursinho com uma intencionalidade muito nobre, mas quem faz este cursinho são vocês. Com os sonhos de vocês, que são os nossos sonhos. Tá bom? Fique em casa então. Continue em casa, se você puder. Proteja você, sua família e os que você ama. Um beijo muito carinhoso, meu abraço e até a próxima. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Eu sou atroz, não sou feroz.